Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Olá, mais uma live muito especial no dia de hoje. Como a língua italiana te aproxima de suas raízes. Esse vai ser o tema principal da live. Estou super animada para este assunto, né? Quando a gente fala de raízes, de conexão, de ancestralidade. Boa noite a todos. Vamos mais uma live hoje. Esse projeto de lives, Papo com Especialista, estou gostando muito. Hoje nós vamos falar sobre como a língua italiana te aproxima das suas raízes. Então a live hoje tem um assunto bastante interessante. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença e pela pontualidade de vocês. Estão me ouvindo bem? Por favor, comentem aí. Bom, hoje a nossa live é bastante especial como um todo, porque nós vamos falar sobre a língua italiana e como ela nos conecta com as nossas raízes, com quem somos. Eu já vou começar, tá? Sejam todos bem-vindos, boa noite a todos que chegaram pontualmente. Bom, pessoal, esse projeto de lives, Papo com Especialistas, é um projeto bastante interessante no qual nós começamos a trabalhar motivado pelos nossos clientes. Então, se por um acaso tem algum assunto que você gostaria que eu abordasse, deixa aí nos comentários que a gente vai ler depois, tá bom? E vai analisar com carinho, certo? Bom, sejam todos muito bem-vindos novamente. Boa noite a todos a mais uma série do Papo com Especialistas. Eu sou a Luciane Scavassa, diretora executiva da Eco Itália. É uma empresa especializada no reconhecimento de cidadania italiana. Nós estamos nessa carreira há 18 anos, desde 2005, aqui em Piracicaba há 8 anos. E nessa jornada, né, na atividade com o trabalho de cidadania italiana, nós já realizamos milhares de projetos pelo mundo todo, tá? E a boa notícia é que até hoje, até o dia de hoje, todos os resultados foram positivos, então nós não temos nenhum resultado negativo. Isso dá um orgulho danado pra gente, tá bom? Então, na live de hoje, nós vamos homenagear o Dia do Professor, que vai ser dia 15/10, tá? Então, dia 15/10 é o Dia Mundial dos Professores, tá? Então, não só professores de escolas, né, mas também os nossos pais, nós mesmos, né? Quantas coisas a gente ensina às pessoas e aprendemos também. Mas o professor, ele é uma figura importante na vida da gente, né? Então, nós decidimos fazer essa homenagem e, obviamente, como nós temos essa conexão com a descendência italiana, eu achei bastante interessante a gente abordar um assunto com quem entende do assunto, tá? Para nós, pessoal, aqui da Eco Itália, a cultura da nossa empresa, a língua italiana é uma forte conexão com a nossa verdadeira identidade sanguínea, tá? Então, isso nos motivou a trazer uma convidada muito especial para a live de hoje, tá? Então, assim, só para a gente fazer uma introdução, né, e para a gente trazer um pouco a nossa memória, aquilo que a gente sabe sobre os nossos antepassados, sobre a nossa descendência, né? Então, quando nós nos lembramos dos nossos ancestrais,
nossos avós, bisavós, tataravós, né? Através de histórias, né? Então, quem não teve oportunidade de conhecê-los, eu não tive, né? Mas eu já ouvi histórias de famílias que tiveram. Então, para quem não teve, nós nos conectamos com eles através de histórias, né? Então, vem na nossa... A gente vai tentando buscar na memória como que era a cor da pele, a cor do cabelo, o cheiro da vida, né? Então essas coisas vai nos conectando, né? E até mesmo as histórias de como eles chegaram no Brasil, certo? Mas isso é o que a gente tem certeza absoluta. Então, assim, de 100% das histórias que eu ouvi, compartilhei com os meus clientes, todos sempre me falaram e me falam: Lu, a língua italiana sempre esteve presente, tá? Então, a língua italiana, ela mantinha esses imigrantes conectados com a terra deles, de onde eles vieram, quem eles eram. Então, olha, né, se a gente começar a mexer com mais profundidade no assunto, a gente vai ver que isso é importante. Olha, eu tenho histórias de clientes que compartilharam comigo que certos italianos não abriram mão da língua italiana, não quiseram aprender o português, né? Então eles ficaram ali com aquela cultura, né? E aquele sangue fervendo. Então isso é muito lindo, vale a pena homenagear, e nós aqui na Equitália valorizamos muito isso. E hoje, nessa live especial, obviamente, a nossa querida professora de língua italiana, a Hilária Bisanti, tá? Já fiz uma live com ela aqui, hoje eu tenho a honra de recebê-la novamente. A Hilária faz parte da Aliança Estratégica da Equitália, tá? Ela é a diretora da Academia Italiana Pellegrini de Campinas. É uma escola especializada em língua italiana, com uma história de 30 anos na cidade, né? Olha a reputação. E ela é mestre linguística aplicada pela Unicamp, além de ser uma italiana que imigrou para o Brasil. Então, pessoal, o nosso assunto principal hoje será como a língua italiana pode aproximar as nossas raízes, nos aproximar das nossas raízes, né? Conectando os descendentes italianos com a sua verdadeira identidade. Então, pessoal, vou convidar aqui a Hilária para... Ok, vamos aguardar. Tchau, tchau, tchau. Ciao, Seja bem-vinda. Gastei todo o meu italiano. buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, Tuti. Seja bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar com você. Obrigada por estar com a gente nesse momento e para comemorar esse Dia Mundial dos Professores. Então, eu agradeço a tua presença, porque é um momento, né, importante. Eu acho que nós fomos formados por vários tipos de professores, né, Hilário? Eu estava falando aqui no começo da live, né? Os nossos pais são os professores, os nossos ancestrais foram professores, nós somos professores, né? E quem nunca, né, guardou no coração aquele professor ou aquela professora da faculdade, da escola, né, que ficou marcado? Na minha época, eu tomava reguada, né? Porque ainda podia. Hoje não pode mais. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela apresentação linda que você fez. E é uma honra estar aqui hoje, nesse dia tão especial, né? Homenageando os professores, né? Dia Mundial dos Professores. E essa é a segunda vez, então já sou, sou uma convidada já habituada. Ótimo.
Aqui na Eco Itália eu sempre falo para os clientes, quem gosta repete. Então, a gente gostou da primeira live, vamos repetir. Bom, Hilária, para a gente começar então, eu gostaria de saber da Hilária, né, da sua trajetória, né, há quanto tempo você é professora, como tudo isso começou. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né, como foi a sua experiência no Brasil, porque você é italiana, Sim. então, olha, a palavra é sua. Bom, vamos lá, muitas perguntas. Bom, para quem me conhece, já alguns me conhecem que estão me assistindo, eu sou italiana de uma região maravilhosa, eu sempre gosto de falar da minha região, que é a região Puglia, que é o Salto da Bota, melhor conhecido, né? E eu vim aqui, eu sou uma imigrante italiana, como você falou, uma imigrante, eu já falei várias vezes, gourmet, né? Não vi com as malas de papelão e no navio, eu vim de avião. Nutella, né? Uma imigrante Nutella. Mas não deixa de ser, né, um imigrante. Então, eu moro aqui mais ou menos uns 15 anos, 16 anos aqui no Brasil. E, bom, como isso começou? Bom, primeiramente, quando eu era criança, vamos começar do começo? Quando eu era criança, eu nunca imaginaria que me tornaria uma professora, né? Aí eu até brinco, né, que a lembrança, quando as pessoas perguntam o que você quer ser quando crescer, né? Uma lembrança que eu tenho é que eu queria ser frentista de posto mesmo. Porque... Pois é, né? Mas isso tem a ver com a inocência de uma criança. Porque quando minha mãe, né, levava eu e minha irmã na escola, ela tinha uma 500, ela parava em um posto de gasolina para colocar gasolina. E aí eu sentia, quando o frentista vinha, né, para colocar gasolina, eu gostava muito do cheiro da gasolina. E quando minha mãe ia pagar, quando minha mãe ia pagar, né, nos anos 80 não existia cartão, né? Não pagava com dinheiro. Eu lembro que o frentista tirava do bolso uma ação de dinheiro. Eu pensava que era dele. Eu falei, olha, eu quero trabalhar aqui. Tem um gosto maravilhoso. Eu sou rica, vou ficar rica, né? Porque... Então, quero dizer, mas brincadeira à parte, essa aqui tem uma lembrança. Mas assim, os meus pais me falaram, né? Até eu vi recentemente um vídeo que meus pais gravavam quando eu tinha acho que uns 6, 7 anos, eu ensinando para um grupo de meninas como fazer roupinha de Barbie, né? Então, assim, eu acho que desde sempre eu quis ser professora, né? Mas assim, eu descobri isso realmente, assim, essa paixão pelo ensino, quando eu fiz um intercâmbio na Espanha. Eu estudei na Itália, minha faculdade foi na Itália, eu me formei na Itália em língua e literatura estrangeira, que seria como letras estrangeiras. Eu estudava a minha língua, o italiano, né? E inglês e espanhol. Então, nesse percurso de 5 anos de formatura na Itália, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo para a Espanha. Um projeto europeu que chama Erasmus. É um intercâmbio entre as faculdades europeias que te dá a possibilidade de estudar um ano acadêmico, um semestre, para uma faculdade europeia e depois, quando você voltar, você aproveita, né, os créditos e os exames. Então, enfim, eu fui para a Espanha, eu estudava lá e nesse percurso eu tinha que fazer um estágio que tinha a ver com com as matérias que estava estudando, né, com a minha faculdade. E eu morava em uma rua que era perto de uma escola lá na Espanha, em Salamanca, que chamava Escola Oficial de Idiomas. Era uma escola do Estado, onde tinha várias línguas estrangeiras, né, para os espanhóis, e tinha curso de italiano também. Então, fui lá, eu me apresentei lá no departamento de italiano. Eu falei, olha, eu preciso fazer um estágio e eu estou pensando em
seguir umas aulas, né, com vocês. Eram 4 professoras lá na Escola Oficial de Idiomas e elas aceitaram também, porque não, eu não recebi nada de dinheiro, era gratuito o estágio para mim. Aí, aí eu comecei a seguir as aulas dessas professoras com os alunos. E já alguma coisa, né, ativou em mim. Eu vinha, né, eu via o brilho nos olhos das pessoas. Era na Espanha, né? Esse interesse em aprender. E estamos falando da minha língua, da minha cultura, né? Então eu já me interessei muito. E essas professoras, um belo dia, me deram a oportunidade de fazer umas aulas, montar um curso extra, né? E acompanhar alguns alunos, ter algumas aulas, né? Eu como professora, né? Eu nunca tinha tido, experiência nisso, então fiquei apavorada, mas eu topei o desafio e foi a melhor coisa da minha vida. Foi lá, era 2016, 2015, que eu tive a certeza que isso era aquilo que eu queria na minha vida. Foi lá que eu descobri isso, essa paixão pelo ensino. Eu sempre quis ser professora, eu só não Queria tinha ser professora. tido a oportunidade. E isso se acentuou mais ainda quando eu depois me mudei para o Brasil. E nunca imaginaria que tinha tanto descendente de italianos. Eu não esperava. Então eu liguei as duas coisas. Eu vi que tinha muito mais interesse em aprender italiano. Os brasileiros, quando sabiam que eu era italiana, eles começavam, você é italiana? Porque meus avós, meu bisavô vinham da Itália, Grudam, né? e começava a falar da história da família, né? Então, isso me motivou mais ainda, né, a ensinar italiano aqui no Brasil. Então, começou lá na Espanha, por acaso, eu diria, né? Só que isso depois virou a paixão da minha vida e eu continuo até agora, fazem quase 20 anos que eu continuo lecionando italiano. Excelente, muito bom. Quando a gente sente aonde o nosso coração bate de verdade, né? Aquilo começa a fluir de uma maneira, né, apaixonante mesmo, né? E realmente. Como que né, assim, falando entre conexão de língua italiana e os brasileiros, né, de origem italiana, qual é a sua opinião ou experiência ou percepção sobre isso, né? Você começou a falar um pouquinho. Por que os brasileiros vão para a sua escola para aprender o italiano, por exemplo? Tá. Então vamos lá. Vamos voltar para a minha história. Quando eu cheguei aqui, né? Eu vi esse interesse e aí falei, não. Aí eu descobri lá na Espanha que eu gosto, né? Do ensino. Aí eu mandei um currículo para uma escola para ser professora de italiano, né? Aí vinham alunos e eu me perguntava, mas por que tem tantas pessoas que querem aprender italiano, né? Por quê? Aí eu tive que fazer um mestrado na Unicamp para entender. Eu me inscrevi na Unicamp, eu fiz um mestrado e meus alunos foram os meus pesquisadores. A minha pesquisa de mestrado foi exatamente sobre os aprendentes brasileiro da língua italiana. Por que os brasileiros queriam aprender e como era a visão deles, né? Da Itália, dos italianos. A relação deles com a língua, né? E claro que isso passa pela imigração italiana, né? A história da imigração italiana se conecta com o Brasil, porque a gente tem, né, no Brasil é a segunda comunidade maior de descendentes italianos da América Latina, né? E São Paulo mais ainda. Então, eu cheguei aqui, era terreno fértil, né? Para a língua italiana, de tantos brasileiros. No lugar certo, na hora certa. Exatamente. Então, assim, eu fiquei espantada e assim, a sua pergunta, como é a experiência do ensino do italiano? Maravilhosa, mas assim, eu vou dividir as águas. Por quê? Vamos falar antes do decreto Salvini e depois, tá bom? Para quem não sabe, o decreto Salvini, que saiu em 2018, é um decreto que o primeiro ministro, então ministro da Itália, né, em 2018,
fez para as pessoas que queriam reconhecer a cidadania italiana por casamento, tá? E aí a gente faz. Antes disso, as pessoas que vinham na minha escola, né? Que depois virou minha, né? Eu comecei como professora lá, depois hoje sou a diretora. Eu percebia que assim, tinha uma conexão muito forte entre essa questão da língua e a identidade deles, a história deles, né? Então, assim, a motivação, a maior motivação que eles tinham para aprender italiano era a mesma de resgate. Resgate de uma história da família. Então, vinha toda essa narrativa da família, né? Porque meus ancestrais, os meus avós, os meus bisavós. Então, a motivação que empurrava as pessoas a procurar o idioma italiano era emocional. Era essa questão de resgate de história e, ao mesmo tempo, uma vontade de preservar essa história para ele, para ficar na família, né? Para ficar para a manutenção disso para as gerações futuras, né? Então está muito conectado isso, a língua italiana com a identidade, né? Isso desde a cultura italiana, isso não acontece, Luciane, não é verdadeiro com muitas línguas. Por exemplo, se a gente pensa, por exemplo, sei lá, na língua francesa ou na língua inglesa, mais ainda, né? Não tem essa conexão entre língua e identidade. Porque o francês tem o francês da França, do Canadá, do Congo, né? Então, assim, o inglês é necessidade, né? Aí eu preciso do inglês porque é uma língua universal. Então, assim, ninguém vai buscar saber de onde veio o inglês, né? E por que é uma língua universal e tal. Então, as pessoas simplesmente vão, né? Exatamente. Mas essa conexão com o italiano é muito forte. Então, essa era a vontade, a paixão, o sentimento e essa vontade de resgate dessa história que estava se perdendo, né? Então, das origens. Então, isso é a maioria, a esmagadora maioria, para não falar 100%, 99% das pessoas procuravam o italiano por essa motivação. Muito diferente, né, do inglês. E isso é fantástico, porque, assim, quem é professor e está seguindo sabe que quando tem uma motivação emocional forte, a aprendizagem é muito melhor, né? Se você tem uma motivação. E tem outra situação que eu observo também, é assim: eu vou viajar para a Europa, vou para a França. Ninguém fala assim: eu vou para a França, vou aprender o francês. Mas quando a pessoa fala, eu vou para a Itália e eu quero aprender o italiano para chegar lá e me comunicar, é disparado também. Sim, exatamente. Então, tinha isso. Agora, depois desse decreto, aí mudou um pouquinho a motivação, né? Ainda continuam as pessoas procurando a academia italiana, né? Por causa dos ancestrais, desse resgate da história familiar, né? Mas agora tem a questão do passaporte, né? Então, eu fico até chateada disso. Eu fico feliz e chateada ao mesmo tempo, porque assim, as pessoas que procuram, você deve saber muito bem também, né? Procuram italiano porque tem que fazer a prova de italiano B1 para, eles falam, tirar o passaporte, né? Para reconhecer a cidadania italiana por casamento. E para reconhecer a cidadania italiana para morar nos Estados Unidos, né? Pessoal, eu e a Hilária temos uma live sobre a questão da cidadania. Quem não viu, veja lá, que ela está explicando direitinho sobre essa cidadania, tá bom? Então, isso aqui, me chateou muito, né? Eu vinha desse passado muito, né? Muito feliz, né? Que as pessoas queriam. Né? Aí veio esse decreto, mas assim, foi bom porque teve um interesse maior para a língua italiana, né? Mas esse interesse é para pegar o passaporte italiano para ir para os Estados Unidos. Tudo bem. Mas assim, eu fico assim, Luciane, eu tenho um bom resultado. Que significa que quando uma pessoa, a gente tem um curso específico, a gente é sede credenciada para aplicar esse exame, né? Então, a gente tem um curso específico para quem quer fazer esse exame. Mas, assim, a minha felicidade é que
quando essas pessoas que aparentemente não querem aprender italiano porque gostam, né, da língua e da cultura, mas porque tem que fazer uma prova e morar nos Estados Unidos, né? Depois desse percurso, eles gostam e 80, 90% das pessoas continuam estudando italiano. Tem essa vontade de... porque, claro, né, quando você aprende a língua italiana, aprende a cultura, vem a cultura, não dá para separar. Então, se esse interesse dessas pessoas que antes não tinham interesse nenhum, vem e continua. Então, essa para mim é uma vitória. Porque assim, fazendo uma ponte, né, no que você está falando do decreto Salvini, eu tenho uma visão assim. O decreto, ele ficou meio entalado, vamos se dizer assim, né? Por quê? O Salvini decretou que os cônjuges deveriam aprender a língua italiana, ou seja, o próprio descendente, ele não faz prova nenhuma, ele não tem que ter ligação cultural, nada. E aí o cônjuge, né, tem que aprender o italiano e fazer a prova e tudo mais. Por um lado, né, ficou, nossa, mas por que isso? Mas por outro, de certa forma, eu vejo que houve um resgate da língua. Porque olha o que a gente vive aqui. Quando a gente fala para o cliente, olha, para sua esposa ou para o seu esposo receber a cidadania italiana pelo casamento, que é a naturalização, ele vai precisar aprender o italiano, fazer uma prova de proficiência da língua, tá. Aí o que acontece? O cônjuge que tem que fazer, ele fala assim, então eu vou fazer, ou senão o próprio descendente fala assim, eu vou fazer com a minha esposa, eu vou... Então, isso acabou trazendo também, né, o próprio descendente começou a procurar essa conexão também. Poxa, se o meu marido, a minha mulher vai fazer e ele não tem descendência sanguínea, eu tenho, então eu também quero. Então eu vejo que o decreto, ele trouxe esse resgate da língua, né? Então, assim, você vê famílias marcando aulas juntos, né? Porque como a gente faz projeto para grupos de famílias grandes, então o pessoal acaba se unindo e faz, né? Aí imagina, né? Uma sala de aula com tudo aparentado, imagina como é que não fica, né? Mas esse é o lado bom que eu vejo do decreto, né? Para trazer esse resgate mesmo da língua, né? E essa lembrança, essa conexão, né? Que por um tempo ficou mesmo, né, perdida. Tem uma coisa, eu vou te falar só para você, né? Que as pessoas que procuram italiano, né, por causa desse resgate familiar da língua, dos avós, dos bisavós, eles têm uma ideia sobre a língua italiana, tá? Uma ideia que eles, assim, trouxeram de casa, né? Dos ancestrais, dos avós. Eu vi, assim, eu tenho experiência há quase 20 anos e tem alguns alunos também me acompanhando. E você tem que ver o espanto dos brasileiros, né? Que tem eles acham que tem essa conexão com o italiano, né? Porque é uma língua familiar, é uma língua da família, porque é fácil, não sei o quê. Quando começam o curso de italiano e no primeiro semestre eles veem que não tem nada a ver com as línguas, né? Que os avós, os bisavós falavam. Já me aconteceu muita vez, né? Que se veio o aluno falar, olha, minha avó falava isso. O que significa? Eu falei, não tenho a mínima ideia. Porque eu falei, olha, como você não sabe? Eu falei, não tenho. Isso não falava na Itália, eu te garanto. Mas como? Mas você no italiano? Eu falei, mas assim, o seu avô que veio no começo dos anos não falava italiano, agora é uma língua diferente. Então, assim, isso foi também o assunto da minha pesquisa lá de mestrado. Toda essa carga emocional e todas essas crenças, esses preconceitos, ou seja, ideia preconceito sobre a língua italiana, desmoronam no primeiro semestre do curso. Fala, nossa, então uma língua que tem gramática, não é assim, né? Então,
Isso é bem interessante também, porque as línguas que os ancestrais falaram não é a mesma língua que fala hoje Sim. na Itália. É uma língua, né, que se evolui, como todas as línguas, que tem vida própria. Então, essa é outra experiência do ensino Ainda que mais que é o bem pessoal acha que é só fazer assim, né, Hilária? Já tá interessante. falando Sim, tudo, né? sim. Sim. Então, no primeiro semestre já tem uma seleção natural de alunos, né? Sim. Quem continua mesmo vai até o final. E é isso mesmo. Tá. Hilária, a importância da língua italiana, né, no processo de cidadania, seja por matrimônio ou por descendência, né? A gente sabe que é importante, né, para quem está fazendo o processo de reconhecimento da cidadania italiana e que é a cidadania pelo casamento, né? Não quer fazer pela sua descendência, então tem que fazer aí essa prova, tal, né? Então a gente falou um pouquinho sobre o decreto Salvini, né? E as experiências aí, no seu ponto de vista didático, ensino da escola, né, na academia, Academia. em relação à academia, em relação a esse estudo, né, para a aplicação dessa prova. Então, assim, o pessoal também, eu gostaria que você fizesse uma breve explicação novamente, apesar de que já está lá na outra live específica para isso, mas vamos dar uma pincelada para o pessoal sobre o nível, né, de conhecimento, que é o intermediário B1. Eu acho que essa parte ela é bastante interessante, acho que vale a pena a gente reprisar ela aqui, sobre o nível intermediário B1 para quem precisa fazer a prova para a cidadania pelo casamento. Tá, então, assim, você quer que eu explique o que significa B1? Isso. Bom, primeira coisa, não é básico 1, tá? Eu sempre falo, todas as pessoas... Sabe aqueles alunos que procuram o passaporte italiano para ir nos Estados Unidos? E aí, ele falou, não é fácil, B1 não é básico 1? Não, não é básico 1. B1 é uma nomenclatura de uma escala de proficiência, que não é só do italiano, e de outras línguas também, europeia, então tem a ver com inglês, com espanhol, com português, com francês e etc. Onde tem uma escala de proficiência que começa do A, depois tem o B e o C, então o B está bem no meio desses 3 níveis, e cada um desses níveis se divide em 2 subníveis. Então temos o A1, A2, B1, B2 e C1, C2. Aonde o A1 é uma pessoa que um aprendente, né, básico, ABC, que aprende o abecedário, e o C2 é um aprendente, uma fluência. Eu sou um C2 na minha língua, tá? Só para vocês entenderem. Então, o B1 está bem no meio dessa escala de proficiência, então não é básico 1, é um nível intermediário da língua. O que significa um nível intermediário? Um nível intermediário da língua sabe, por exemplo, contar uma viagem que ele fez, por exemplo. Então, sabe montar uma narrativa, né? Uma história de uma viagem. Ou, por exemplo, sabe entender o que por exemplo, um programa de televisão, um telejornal, por exemplo, italiano. Ou, por exemplo, sabe ler um artigo de jornal, uma revista italiana. Então, em várias habilidades linguísticas, então, de entender, de ler, de falar e de escrever também, escrever um e-mail, esse é um nível B1 intermediário. Então, essas habilidades... isso. Muito simplesmente explicando, né? Isso é avaliado nessa famosa prova B1 Cidadania, que a gente aplica na nossa escola, né? E é interessante aquilo que você estava falando, e é verdadeiro, que tem, por exemplo, cônjuge, marido ou mulheres de cidadãos italianos, que para incentivar a mulher ou o marido, fazem junto o curso, né? Então é muito verdadeiro. Já temos vários casos, temos vários casos de marido e mulher, apesar do marido ou da mulher ser descendente
por sangue e não precisar fazer a prova, acompanha. Eu já tive caso até que o marido e a mulher fez a prova junto, sem Nossa, precisar. olha só, nossa, sensacional. Olha que incentivo, hein? Nossa, isso é muito bom, isso é muito bom. Eu fico feliz, sabe, de compartilhar essas informações com o pessoal que nos acompanha, com os nossos clientes, amigos e tudo mais, né, interessados afins, porque, olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que vai chocar todo mundo, mas eu vou falar, né? Na minha percepção, tá? Muitas pessoas buscam a cidadania italiana porque elas são descendentes, porque elas têm o direito, não tem limite de geração, tá? Mas nesse processo da busca da cidadania italiana, elas não pensam na herança genética, genealógica, sanguínea que elas receberam, elas não pensam nos ancestrais, elas não pensam, sabe, nada disso. Elas pensam no produto, né? No passaporte, que vai virar um produto, então passa por todo um processo, pesquisa de documento, monta documento, faz processo, passaporte. E aí esse produto vai levar elas para o mundo inteiro. É o que elas querem. Então, o que eu vou afirmar aqui é muito chocante. O passaporte italiano, né, não te faz sentir italiano. E eu arrepio, né, assim, de falar isso e afirmar por quê, né? A maioria dos nossos clientes não busca o passaporte italiano para morar na Itália, né? Ou para se conectar com as suas origens, sabe? Né? Nem pensa nisso. A busca pelo poderoso passaporte italiano é a oportunidade na Europa em geral, Estados Unidos, como você falou, né? Tem acesso a mais de 180 países, todos os países da Europa podem viver como cidadão europeu. Então, o passaporte italiano é um produto da herança genética que, na maioria das vezes, nem é lembrado pelos descendentes. Agora, né, o motivo principal dessa live, né, por que a gente quis comemorar o Dia Mundial dos Professores, por que eu te convidei? Porque a língua italiana, ela traz essa identidade, né? Olha, eu me arrepio, ela faz você se sentir italiano. Né? Então, a gente conversando com você, percebendo o seu sotaque, já dá vontade de sair falando, né? Já tá... Então, isso sim é uma identidade, é uma conexão, sabe? Então, eu acho lindo demais, eu acho que a cultura italiana ela é muito rica, ela é muito voltada para a família mesmo, né? Na última live que eu fiz com a Tina, ela está presente aí, né? Obrigada pela presença. A gente falou da experiência dela, né? Com a cidadania administrativa. Quem não assistiu, assiste lá, é sensacional, ela contando a história, porque ela é descendente de uma família mafiosa. E quando ela foi para a Itália, Hilária, conhecer lá a cidade onde nasceu o italiano e tudo mais, recomendaram ela não falar o nome do sobrenome italiano. Então você imagina, você vai para a Itália, lá, né, na Gema, onde nasceu o ascendente dela, ela não podia falar o sobrenome. É sensacional essa live, mas é isso, sabe? A língua italiana, ela traz, né? Sim, a língua italiana, sem dúvida, é um componente, né, essencial nessa identidade italiana, né, dessa italianidade, né? Ela é modo, não é a única, né, coisa, mas a língua é a chave, né? Tinha um escritor muito famoso que falou uma vez que aprender uma língua estrangeira é como adquirir outra alma, né? É exatamente isso, né? Quando a gente aprende a língua, um código, a língua é um código, né? Você aprende também a codificar a realidade, né? A cultura. Então, e isso é muito verdadeiro, sobretudo com a língua italiana, né? Como eu expliquei antes, não é em todas as línguas que acontece, mas com a língua italiana, isso é muito forte, essa conexão entre língua e italianidade, né? Identidade italiana. Então,
É isso que você falou. Pessoas, né, que querem fazer o processo administrativo por descendência e não se importarem, né? Os papéis que vão traduzir, que são certidão de nascimento, casamento e óbito, eles veem só como papéis, mas que eles foram pessoas, né? Pessoas que vieram, e por causa deles que isso é possível, né? Então, a importância disso é essencial. E também para você que tem um passaporte italiano e não fala italiano, que bela vergonha, né? Vai lá e eu já ouvi muito relato de brasileiro com passaporte italiano que chega lá na Itália, em Roma ou em Milão, o policial pega e começa a falar em italiano com eles. Ele não responde, fala, eu não falo italiano, e eles ficam pé da vida. Então, esse aqui, os policiais ficam pé da vida. Então, como você é italiano, não fala italiano? Então, por isso que eu estou falando, assim, a língua italiana é muito conectada. Tudo, né? Pelo passaporte aí, ó, investiram, né, uma grana. Assim, é quase uma desonra, né, para um italiano. Como você tem, né, você é italiano, né, cidadão italiano, você não fala, né, a língua, não tem. Então, isso é muito forte, essa conexão. Por isso, seja você descendente ou porque tem que pegar por causa do seu marido, venha estudar italiano. Porque é importante, é importante. Não é só um produto, é um mundo, uma alma que você adquire a mais. Olha, isso é muito profundo. Mesmo a nossa live hoje está muito profunda. Hilária, eu agradeço. Gostaria que você falasse para o pessoal da sua escola, dos cursos que você oferece. E aí, né, falar o seu endereço, o seu telefone, enfim. Fique à vontade para Bom, eu... Hilária Bisanti, sobrenome Bisanti. Eu sou a diretora didática da Accademia Italiana Pellegrini, que é a escola que existe há mais de 30 anos aqui em Campinas. A gente é sede certificada para aplicar o exame B1, bendito, que a gente falou. E a gente oferece curso para B1, mas também curso de língua e cultura italiana, né? A gente também faz curso, por exemplo, na Unicamp, tem alguns alunos que estão me ouvindo agora, na Sociedade Hípica de Campinas, então temos cursos online, presenciais, enfim. Se você quer aprender italiano, venha na Academia Italiana. É isso. Eu queria, só para encerrar, né? Essa live sobre hoje, um Dia Mundial dos Professores, eu queria só falar uma anedota que tem a ver com a língua italiana. Na língua italiana, como em português, existe a palavra professore, que é professor, né? Maestro ou maestra, que seria como mestre, docente, que em italiano é docente. Mas na língua italiana tem outra palavra para definir professor que eu gosto mais, que é, quem sabe, que é um estrangeiro sabe, que é insegnante. Insegnante é sinônimo de professor em italiano, só que não existe na língua portuguesa. E eu gosto muito dessa palavra insegnante, por quê? Porque essa palavra coloca o foco, coloca em relevo o ato de ensinar, de ensinar. Então, não coloca o foco em quem está fazendo aquilo, mas nesse ato de ensinar, que é o ato mais antigo do mundo e, para mim, é o ato mais nobre e que demonstra amor. E hoje eu falei para algumas pessoas, é o mais puro ato de otimismo. Sabe por quê? Porque quem ensina acredita nas pessoas e no futuro, tá? Então, ensinar é o mais puro ato de amor e de otimismo. Então, viva tutti gli insegnanti, viva l'insegnamento e auguri a tutti gli insegnanti. É isso. Ai, que lindo! Grazie, lindo, lindo! Nossa, amei! Realmente, nossa live hoje muito emocionante, mais uma vez, Hilária. Muito obrigada. Obrigada a todos os participantes pelo tempo de vocês. A gente agradece. E olha, dia 19 de outubro
vai ter uma outra live, só que o assunto, Hilária, não tem nada a ver com cidadania italiana, com língua italiana. É um assunto completamente surpresa. Quem quiser vai ter que participar. A live do dia 19/10, se não me engano, às 19h30, um convidado muito especial também. Então eu conto com vocês na nossa próxima live. Hilária, um beijo! Muito obrigada! Pessoal. Buona serata e viva gli insegnanti, teacher! Eu vim preparada. É isso aí! Tchau, tchau, gente! Obrigada! Tchau, tchau!